Amém? Se eu pegar uma semente e colocar ela dentro de um cofre, o que vai acontecer com ela daqui a 1 ano? Que você abrir o cofre. Vai estar lá a semente, não vai? Vai acontecer alguma coisa? E se eu pegar uma semente e colocar na terra, em alguns dias, o que acontece? Já saem umas folhinhas. Por quê? Porque não é a semente, mas a terra, o lugar em que ela está, que determina os frutos que ela vai ter. Por que o nosso coração tem que ser essa terra que recebe a palavra? Que quando você ouve, você diz, essa palavra é para mim, porque vai dar fruto. Às vezes em dias, mas às vezes vai levar um pouco mais de tempo, mas vai dar fruto. Amém? E o que acontece? Nós estamos falando do propósito da oração com propósito. A nossa vida é uma mensagem. E aquilo que você está vivendo hoje é a mensagem que Deus quer levar através da sua vida. Aquilo que você está vivendo hoje, a circunstância que você está enfrentando hoje, determina a mensagem que Deus quer levar através da sua vida. Quer ver uma coisa? Gênesis 26, no versículo 1, diz assim. Olha só. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vivida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Só que apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Aí Deus, olha para mim, ele manda ele primeiro ficar. Olha só, seu Charles, que incongruência. A terra estava sem produzir fruto, a terra não tinha um futuro, não existia ali uma previsão de futuro para Isaque. Mas quando ele foi buscar ajuda com Abimeleque, Deus falou para ele, não é a ajuda dele que você vai buscar. Você vai ficar na terra, você não vai descer para o Egito. E olha o que diz aqui. Você vai ficar na terra que eu te disser, você vai habitar nela e eu vou ser com você. Eu vou abençoar você. E você e a sua descendência eu vou entregar todas estas terras. Olha para mim. Olha a importância. Olha para mim. Olha a importância de ouvirmos a direção de Deus. Se ele não ouve, ele não ia comprometer só ele, Nath. Ele ia comprometer toda a descendência, porque a terra era para ele e para os filhos dele. Qual que era a mensagem que Isaque estava carregando com a vida que ele estava vivendo? Ele estava vivendo um tempo de fome, de falta e de escassez. O que Deus queria? Qual a mensagem que Deus queria através da vida de Isaque? Mais para baixo você vai ver Deus falando que Abraão obedeceu. Isaque então, ele obedece, ele fica. Em 1 ano, ele se torna um homem próspero. 1 ano depois de ouvir uma direção de Deus, tudo mudou na vida dele. E a aparência do lugar em que ele estava, dona Vânia, dizia o contrário. Ninguém fala que uma pessoa vai prosperar em um lugar que não tem futuro. Já ouviu da pessoa falar assim, eu vou mudar, eu vou para São Paulo, eu vou para os Estados Unidos porque eu vou prosperar lá? Não tem pessoas que mudam de cidade com essa intenção? Só que Deus, é como se Deus mandasse Isaque ficar na Venezuela. A Venezuela hoje não é para nós um exemplo de um lugar de fome, de falta, de escassez? Então é como se Deus falasse, você não vai para os Estados Unidos, você não vai para o Brasil, você vai ficar aí. E aí se a gente não está sensível para ouvir a voz de Deus, no momento da escassez, da falta, a gente sai de um lugar, a gente sai de um propósito que Deus mandou a gente começar a fazer, porque aparentemente não está dando certo, e vai para outro lugar. E até a gente se conectar com Deus de novo, talvez passem 3, 4, 5 anos. É por isso que eu aprendi uma coisa na minha vida. A gente nunca pode fugir de um problema, de uma situação, quando ela fica difícil.
que é fugir? É fazer outra coisa. É deixar aquilo inacabado e partir para outra coisa, porque está difícil aquilo ali. Então, se a gente começa e faz isso, a gente perde tudo aquilo que foi plantado durante o percurso. Quem está entendendo? A mensagem que Deus queria que Isaac carregasse era a mensagem da prosperidade. E ele estava vivendo a fome. Então, quando a gente está vivendo um tempo de doença, qual que é a mensagem que Deus quer que a gente leve dele? A cura. Quando a gente está vivendo um tempo de desunião na família, de desestrutura na família, qual que é a mensagem que Deus está mostrando através do problema? Que Ele quer ser glorificado ali, que Ele quer trazer restauração ali, que Ele quer trazer a glória dEle ali. Quando Lázaro morreu, o que a morte indicava? Fim, mas para Deus era ressurreição. Mas tudo é como eu vejo a situação que eu estou vivendo. Quem está entendendo? Então, hoje o Espírito Santo quer que você se vista da mensagem que Ele quer levar através da sua vida. Qual que é a circunstância que você está vivendo hoje? Qual que é o desafio que está ao seu redor hoje? Essa é a mensagem que Deus vai levar através da sua vida. Então, a dificuldade, a falta, a escassez, a doença, a morte, o problema, ele indica a área da minha vida que Deus ele quer trazer a glória dele. Agora, se eu crer nisso, e se eu receber isso no meu coração, então eu vou viver aquilo que Deus está apontando para mim. Por que a Bíblia fala, guarda seu coração de tudo que você tem que guardar? Porque as nossas decisões muitas vezes são baseadas no que a gente está sentindo no momento. São baseadas no que a gente está vendo no momento. E todas as vezes que a gente decide porque está sentindo alguma coisa, porque está vendo alguma coisa, a gente não decide pela vontade de Deus. A gente decide pelo que a gente está sentindo. Guardar o coração é não deixar o nosso sentimento decidir. É não deixar o que a gente está sentindo no momento, vendo no momento, decidir os próximos anos da nossa vida, uma mudança, algo que a gente precisa fazer. Quem está entendendo? Porque a primeira atitude de Isaac foi buscar ajuda com o rei. Mas Deus falou para ele, não é ele que vai te ajudar. E às vezes a gente vai em alguém, a gente quer um conselho. Na multidão dos conselhos está a vitória, mas existe conselho que só vai vir direto de Deus. Quem falou com Isaac aqui no coração dele foi quem? Foi Deus. Existe resposta, Aline, que Deus vai falar diretamente. Existe resposta que não vai ser um conselho de alguém, mas vai ser uma resposta direta de Deus para o seu coração. E aí, enquanto a gente fica buscando algo que vai vir só de Deus em outras pessoas, a gente pode receber um conselho que não tem a ver com aquilo que Deus quer, tomar um rumo que não é o que Deus quer e às vezes perder anos da nossa vida. Quem está entendendo? Por que eu estou falando sobre oração? Porque é a oração que traz essas falas de Deus para o nosso coração. É ter uma vida de constante oração que faz você parar de confundir o que Deus está falando com o que você está pensando. Faz você parar de confundir o que Deus está falando com aquilo que você acha que é você que está pensando. Quem está entendendo? É a oração que distingue a voz de Deus no nosso coração. O Deus da provisão, ele estava ali mostrando para Isaac, se você ficar na terra da necessidade, eu vou ser o provedor da sua vida. E onde existe uma falta na sua vida hoje, já está faltando isso na minha vida, é isso que eu preciso. Essa falta indica onde Deus vai prover você. E aqui, nessa palavra, sabe o que Deus falou muito no meu coração? Sobre lugar. Deus, ele indica um lugar. Deus, ele tem negócios com o lugar. Então você vai alugar um lugar para trabalhar, não é qualquer lugar. Senhor, onde que é? Qual bairro que é? Que rua que é? Deus vai te mostrar onde é o lugar. Quem está entendendo? Até o lugar Deus mostra, porque o lugar que você mora, o lugar que você muda, afeta toda a sua descendência. Às vezes um filho ia casar com uma moça e vai casar com outra por causa daquela mudança. Tudo muda. Futuros mudam quando a gente se move sem a direção de Deus. É por isso que para tudo que você for fazer, para qualquer decisão, você fica paradinho, não decide até Deus sinalizar e te mostrar com certeza o que você tem que fazer. Porque às vezes uma mudança
uma atitude que parece pequena altera toda a rota lá na frente. Quem está entendendo? Altera tudo. E aqui em Tiago, capítulo 4, no versículo 3, a Bíblia diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para esbanjar em vossos próprios prazeres. Olha só. Pedir e não receber porque pedir mal. A nossa oração, o nosso pedido tem que estar linkado com um propósito. Então, por exemplo, eu estou orando pedindo a Deus alguma coisa. Eu estou pedindo a Deus isso para quê? Qual o propósito, Tati? Onde Deus entra no que eu estou pedindo? Onde Deus entra no que eu estou querendo? Onde Deus entra nesse pedido que eu estou oferecendo para Ele? Porque se Deus não entrar, se não é para a glória de Deus, a Bíblia diz que a gente está pedindo mal e a gente não vai receber. Eu estou pedindo alguma coisa, mas lá no fundo do coração esse pedido vai te afastar de Deus. Eu estou pedindo alguma coisa, mas eu não vou glorificar a Deus com essa resposta. Eu estou pedindo alguma coisa, mas a motivação, a intenção da resposta não é glorificar a Deus. Então eu estou pedindo mal. Por que Deus responde uma oração? Porque, igual nessas 4 semanas nós estamos falando sobre oração, porque a gente coloca no propósito da oração Deus. Senhor, eu quero isso aqui, porque isso aqui vai glorificar o Senhor. Eu quero isso aqui porque o Senhor vai estar na frente. Lembra que a gente falou da oração de Jabes? Como que Deus vai dar uma maior influência para alguém se aquilo não vai glorificar o nome dele? Então, quando a nossa oração tem um propósito linkado com a vontade de Deus, nós somos ouvidos. E eu quero hoje convidar você para fazer a oração de Mateus 26, 36. Ele vai colocar aqui. O que está em Mateus 26, 36? É a oração de Jesus no Getsêmani. E o que aquela oração ela trazia? Ela colocava a vontade de Deus em primeiro lugar. Vou dizer uma coisa para você. Eu não sei se alguém aqui já fez essa oração. Nós vamos fazer essa oração juntos hoje. Mas se você fizer essa oração que Jesus fez, com o propósito de colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, pode começar a acontecer coisas na sua vida que você não vai entender. O propósito da oração é o quê? Qual que é o propósito da nossa oração? É alinhar a nossa vida com a vontade de Deus, é sair do desalinhamento. A oração, o propósito da oração é fazer o nosso espírito se conectar com Deus, para que Ele então mostre para a gente qual é o caminho, qual é o propósito, qual é o passo, qual é o território, qual é o lugar. Quem está entendendo? Porque Deus mostra tudo, Deus é detalhista. E essa oração mostra Jesus colocando em primeiro lugar aquilo que Deus queria. Então, Deus vai responder a gente, Tati, com sim, com não e com ainda não. Então, às vezes a resposta de Deus é sim, às vezes a resposta é não, dona Vânia, mas às vezes é ainda não. Não é que Ele não vai dar, Ele não vai dar ainda. Não é que não vai chegar, não é hoje ainda essa resposta. Quem está entendendo? E aí, se eu recebo ainda não de Deus, eu persevero naquilo. Mas e se eu não estou ouvindo nada? Às vezes eu vou entender o ainda não como não e vou desistir de algo que Deus Ele quer me entregar. Em Mateus 26, 36 diz assim: Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levou consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E ele começou a ficar triste e angustiado. Olha para mim, a vontade de Deus às vezes vai gerar na gente tristeza e angústia. Por que Jesus estava triste e angustiado? Porque ele vai fazer uma oração falando: Senhor, não faz o que eu quero, mas faz aquilo que o Senhor quer. E a vontade de Deus naquele momento estava trazendo para o Espírito de Jesus o quê? Tristeza e angústia. Então, muitas vezes, fazer a vontade de Deus, escolher por aquilo que Deus quer no momento, vai fazer você ficar angustiada, vai fazer você ficar triste, vai fazer você pensar que você está perdendo, vai fazer você achar: poxa, eu estou perdendo uma oportunidade.
vai fazer você pensar, poxa, eu podia ter feito isso. E aí, quando você em oração está conectado com Deus, você entende que o melhor dele vai chegar. Só que muitas vezes a vontade dele gera angústia, gera tristeza. Aqui diz assim, no versículo 38, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Gente, Jesus foi 100% homem e 100% Deus. A Bíblia diz que ele estava angustiado de uma angústia de morte. Será que a gente está livre de passar por momentos de angústia? Tribulação? A Bíblia diz aqui que ele estava angustiado até a morte. E ele fala assim, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto. É quando a gente ajoelha e coloca o rosto no pé. E aí fala assim, orando, ele disse, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Naquele momento ali, Jesus sabia da cruz, Jesus sabia da ressurreição, mas ele, como homem, diante do que viria, o que viria depois do Getsemane? Viria espancamento, viria humilhação, ele seria cuspido e ele já sabia disso. Ele seria cuspido, ele seria espancado. A Bíblia diz que ele foi moído. Você já viu o que faz com a carne moída no moedor? A Bíblia diz que ele foi moído. As chicotadas em Jesus moeram a carne de Jesus e ele sentiu tudo isso. E ele falou, Senhor, se tiver algum jeito de eu não passar por isso, me responde, mas faz o que o Senhor quer. E qual que foi a vontade de Deus? O caminho da cruz. Só que no terceiro dia ele ressuscitou. Muitas vezes a gente vive situações de dizer, Senhor, não faz o que eu quero, mas o que o Senhor quer, e a gente vai entrar num processo de angústia. A gente vai entrar num processo de tristeza. A gente vai entrar num processo doloroso por escolher fazer aquilo que Deus quer. E às vezes até de perda. A gente perde pessoas, a gente perde amigos, a gente perde coisas. E não é perda, é Deus tirando, removendo, alinhando, limpando o terreno para fazer a vontade dele. Quem está entendendo? Então, quando Jesus faz isso aqui, ele abre mão daquilo que ele queria. E o que eu quero falar para você, às vezes você começa a orar por alguma coisa e você não entende a angústia, a tristeza, a resistência que vem, porque você entrou nesse processo aqui que Jesus entrou. Muitas vezes fazer aquilo que Deus ele quer vai trazer tudo isso para o nosso coração. Vai trazer a sensação de estar perdendo, vai trazer a tristeza, vai trazer a angústia, mas no final vai produzir a glória de Deus. O que aconteceu depois daquele dia? Jesus ressuscitou, se assentou à direita de Deus e é isso que acontece. Por quê? Porque quando você começa a orar por algo, o diabo vai tentar cercar você para te roubar. Ele é ladrão. E ele cerca a gente para tentar roubar. Como é que ele tenta roubar? Apontando para a circunstância, apontando para a capacidade, apontando para a condição, apontando para tudo aquilo que você não tem. Ele te mostra tudo o que você não tem, enquanto Deus está mostrando tudo aquilo que ele tem. Então, quando a gente olha para a gente para, mas quando a gente olha para aquilo que Deus tem, a gente foca naquilo que Deus tem e faz essa oração, Senhor, qual que é a vontade do Senhor para a minha vida? Porque eu decido abrir mão daquilo que eu quero, eu rasgo hoje os meus sonhos para o Senhor fazer com que teus sonhos se cumpram na minha vida. Foi essa oração que Jesus fez. E dali, o Pai não respondeu com sim, eu vou te livrar. Porque tem situações que Deus livra a gente da crise. Mas tem crise que Ele deixa você entrar para te livrar dentro da crise. Tem situações que Ele te livra, tem situações que Ele deixa você passar e te ensina nela. E por que a nossa oração tem que estar sempre com propósito? Para a gente não se perder no caminho.
Quantas vezes a gente pode se perder no caminho por não entender que o motivo da angústia, que o motivo da tristeza é justamente eu ter decidido não fazer a minha vontade. É justamente eu ter decidido por aquilo que Deus Ele quer. Você vai ver sempre testemunhos de pessoas que viveram coisas grandes, que perto de acontecer um romper, ela quase parou. Perto de acontecer um romper de Deus, aquela pessoa quase desistiu. Quem está entendendo? Então hoje, essa oração de Jesus nos ensina o quê? Dependência. Essa oração de Jesus nos ensina o quê? Linkar a minha vontade com a vontade de Deus e colocar em primeira a vontade dele. Senhor, eu planejei isso, eu quero isso, mas hoje eu estou rasgando os meus planos. E o Senhor faz daqui para frente do jeito do Senhor. Vai acontecer coisas que você não vai entender, mas Deus vai alinhar. Você já viu que quando está tendo obra, lá na rua está tendo obra. Aí fica aquela bagunça, buraco, material para tudo quanto é lugar, para alinhar as coisas, né? Tem bagunça na nossa vida, tem coisas que se desorganizam, que é Deus organizando. Tem coisas que se desorganizam que você não entende, que você vai perdendo o controle, que é Deus organizando. Agora, se eu estiver orando, eu vou entender. Agora, se eu não estiver orando, eu vou me desesperar. Quem está entendendo isso aqui? E eu quero hoje te convidar para fazer essa oração. Principalmente em alguma área que você não está tendo resposta. Para que hoje você fale, Senhor, ainda que é uma coisa que eu queira muito, o Senhor já viu lá na frente, o Senhor conhece meu futuro, o Senhor sabe onde eu vou estar por causa disso, onde que eu serei levada se isso acontecer. Então eu quero que o Senhor faça a vontade do Senhor. Quem está entendendo? Porque, gente, Deus conhece até o último dia da nossa vida. Às vezes a gente quer tanto uma coisa que a gente fecha os olhos para tudo que acontece, de tanto que a gente quer alguma coisa. E aí, às vezes, quando a gente abre os olhos, a gente já perdeu tanta coisa no processo que você fala, se eu tivesse parado antes, se eu tivesse planejado antes, eu não estaria vivendo nada disso. Quando Jesus está falando com os discípulos sobre uma parábola da construção da torre, ele fala assim, qual é o homem que antes de edificar uma torre não senta, calcula, para depois começar, para não parar no meio do caminho? E ele estava falando da nossa vida com Deus. O que é a construção da torre? É a construção da minha vida com Deus. O que eu vou abrir mão para mim? O que eu vou renunciar pela minha vida com Deus? Quanto vai custar construir essa torre, esse edifício com Deus? Porque muitas vezes a gente abre mão daquilo que é eterno por algo que é momentâneo. A gente abre mão de coisas eternas com Deus por momentos, por circunstâncias momentâneas, que depois só vão trazer frustração. Mas por quê? Porque falta esse propósito e essa intenção no coração de pedir a Deus, Senhor, faz a sua vontade. Então, quando Jesus fala, senta, planeja, olha o custo. Quanto custa? Às vezes, eu vi um depoimento de uma mulher que ela recebeu uma proposta para ir trabalhar em outra cidade durante 2 anos. Ela iria fazer um treinamento, capacitar pessoas numa empresa durante 2 anos. E o valor que ela ia ganhar naqueles 2 anos, ela levaria 10 anos para ganhar. Só que ela teria que ficar 2 anos longe do marido e dos 2 filhos. E aí, quando ela foi calcular o custo daquela promoção, ela disse o seguinte, é alto demais. Eu prefiro não ganhar tanto, mas não perder 2 anos perto da minha família. Quem está entendendo? Então, às vezes, a gente abre mão de algumas coisas que parece perda pela nossa vida com Deus. Mas isso vai produzir lá na frente. Calcular o custo é você não trocar o que é terreno por aquilo que é momentâneo. Não trocar o que Deus quer entregar na sua vida por uma circunstância. Então, se Isaac aqui não ouvisse a voz de Deus, ele ia descer para o Egito, ele ia ter filho no Egito e toda a história de Isaac seria alterada. Quando Deus te entrega alguma coisa, o que você tem que fazer? A gente pregou sobre a parábola das minas, lembra? Você tem que segurar, você tem que proteger, você tem que guardar isso.
Porque é essa semente que Deus te deu, é essa visão que Deus te deu, que vai produzir a glória dele. Você não pode soltar isso, você não pode deixar o diabo roubar isso de você, olhando para a circunstância. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então hoje, fica de pé em nome de Jesus. Nós vamos fazer essa oração. Senhor, olha como é que foi a oração. Pai, olha a oração que Jesus fez. Eu saí aqui de Mateus. Jesus fala assim: se possível, afasta de mim essa dor. Se possível, seu Charles, afasta de mim esse processo. Mas faz o que o Senhor achar melhor. Deus tirou o processo? Não. Deus tirou a humilhação que Jesus viveu? Não. Deus tirou o espancamento, as dores que ele sofreu? Não. Então, quando a gente está aliado com Deus, a gente entende até o propósito de uma dor na nossa vida, o propósito de uma humilhação. Até a humilhação com Deus é propósito. Até a perda com Deus é propósito. Porque tem porta que é Deus que está fechando, não é você que está perdendo. Só que se você não estiver conectado com Deus, você acha que está perdendo. Só que é Deus que está fechando. E se aquela porta não fechar, aquele que quer que você passe não vai abrir. Tem resistência que é Deus te parando. Você não vai passar daqui para lá, porque se você passar daqui para lá, o que vai acontecer lá na frente não é o melhor. E Deus faz a gente recuar, quem está entendendo? Então com Deus a gente sabe quando a gente tem que avançar, mas a gente sabe também quando a gente tem que recuar. O que Deus às vezes está falando para o seu Charles ir, às vezes ele está falando para mim voltar. O que ele falou para H? Volta. Não é assim que se sai da casa de alguém que ajudou tanto você. Olha como é que ela saiu da casa de Sara, debaixo de rebeldia. Deus falou, volta lá. Ela obedeceu. Sabe o que aconteceu? Ismael se tornou o pai dos árabes, porque Deus honrou a obediência daquela mulher, independente deles servirem a Deus. Olha como é que Deus ele é. Ela obedeceu e ela voltou. Então tem momentos na nossa vida, Jonas, que Deus está falando, volta lá, conserta isso, refaz o caminho, volta lá e vê como é que você começou, porque tem algo errado no começo, a gente precisa consertar para daqui para frente dar certo. Quem está entendendo? Agora tem momentos que Deus vai falar o que ele disse para o apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu vou avançar. E o que faz a gente saber se é hora de voltar, se é hora de ir ou se é hora de parar? A nossa oração, amém? Se não é hora de ir, a gente está voltando, é hora de voltar, a gente está indo e a gente se perde. Hoje nós vamos juntos fazer essa oração de que Jesus ele fez. Senhor, você vai apresentar para Deus a sua vontade, aquilo que está sendo apontado para você, e você vai falar: mas eu abro mão do meu livre-arbítrio aqui hoje, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer. Não se assuste com notícias que você não esperava, mas creia que Deus vai alinhar. Eu vou falar uma coisa para você: quando Deus alinha alguma coisa, como ele alinhou na vida de Isaac, o que não tinha acontecido 40 anos na vida de Isaac, aconteceu em 1 ano de alinhamento. Então depois que Deus alinha a nossa vida, o tempo para acontecer aquilo que ele tem é muito mais rápido, amém? E desalinhado a gente não sai do lugar. Deus te trouxe aqui hoje para alinhar a sua vontade com a vontade dele, amém? Feche os seus olhos, coloca as mãos sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, que a tua vontade prevaleça sobre a nossa. Nós queremos que aquilo que o Senhor viu sobre nós prevaleça sobre aquilo que nós vemos. O Senhor indicou para Isaac a terra. O Senhor indicou o lugar. O Senhor indicou o território. O Senhor indicou o que entregaria para a descendência. Porque o Senhor vai na contramão da nossa capacidade. O Senhor vai na contramão daquilo que nós estamos vendo. Mas queremos nessa noite, meu Deus, que a tua presença
ela traga certeza para o nosso coração. Porque Isaac permaneceu num lugar de falta com a certeza de que era a vontade do Senhor e tudo deu certo. O Senhor trouxe para ele naquele dia a certeza do que ele tinha que fazer, Senhor.